Bem-vindos ao DAZN F1, de antevisão ao Grande Prémio da Bélgica. Entramos agora na segunda metade da temporada. Imagens cheias de história do circuito de Spa-Francorchamps, um traçado com 19 curvas, com 7.004 metros de comprimento, um traçado onde no início da volta até pode estar sol e a meio até pode estar a chover copiosamente, algo que se espera e que se aguarda para este fim de semana. Vamos recorrer ao virtual com a ajuda do Henrique Chaves e também do Estoril Racing Lab para percebermos um bocadinho melhor e conhecermos este traçado de Spa-Francorchamps. Vamos dar início a uma volta de qualificação ao circuito icónico de Spa-Francorchamps, que é a zona da reta da meta, logo com a primeira zona de DRS. Travagem forte para La Source, cuidado para não bloquear as traseiras e também com a tração, que é uma reta muito importante até Lecombe, com a passagem aqui por o Rouge, uma curva com estes novos Fórmula 1 feita facilmente a fundo, numa volta de qualificação. Outra zona DRS e aqui se calhar o ponto mais importante de ultrapassagem do circuito. Travagem forte para Lecombe, entrar rápido, manter uma velocidade mínima alta. Aqui um pequeno lift para a curva 7 e agora chegamos a Bruxelas, uma travagem muito difícil em descida, também manter a velocidade mínima alta. E agora a curva No Name, usar um pouco de corretor para ajudar na rotação do monolugar. E agora a dupla esquerda, redução, aliviar um pouco o pé do acelerador e preparar bem a saída. Pif-paf, uma curva também muito difícil, uma sequência em que é preciso comprometer se calhar um bocadinho a entrada para ter uma boa saída. E chegamos a Stavelot 1. Uma curva também ela muito importante, porque Stavelot 2 é feita a fundo e a seguir vem uma zona de longas retas, que não são bem retas, mas no Fórmula 1 podemos assumir que são retas. Temos aqui Blanchimont também feita a fundo, abrir um bocadinho o ângulo para usarmos menos arrasto nas rodas da frente. E a travagem para Bastop, uma curva muito lenta, atenção aqui à saída da última curva por causa da tração. E é uma volta ao circuito de Spa-Francorchamps. Do virtual para o real, já aqui fez referência num fim de semana em que a chuva parece mesmo vir fazer companhia e por isso podemos ter aqui uma reedição do Grande Prémio de 2021. João Amaral, Henrique Chaves, João Carlos Costa, bem-vindos meus amigos. É bom estar de regresso, 2 semaninhas de pausa. Deu para descansar, pelo menos para alguns, nem para todos. Deu para recuperar e regressar também à competição. Já que falamos de competição, para este fim de semana, além da chuva, o que é que se pode esperar? Uma Ferrari que traz novidades quanto à suspensão, uns pilotos da McLaren que já prometem que vão lutar dentro de pista e um Max Verstappen que sabe que não é candidato ao título, mas que este fim de semana, pela primeira vez, tem um novo team principal. Verdade. Olá Oscar, olá João, olá Henrique, olá a todos que nos seguem. Muitas novidades para este fim de semana, elencaste as principais, vamos ver como é que sai Laurent Mekies na sua primeira prova de fogo. Não há de fazer uma revolução, não há de fazer milagres, mas enfim, está à frente do touro e não tem como fugir, mesmo para o Alain Permain, mesmo para a primeira corrida do Max Verstappen sem o Christian Horner, a primeira corrida da Red Bull sem o Christian Horner. De facto, uma Ferrari sobre a qual o Lewis Hamilton já deitou alguma água na fervura, dizendo que não há uma grande revolução, mas enfim, finalmente chega a nova suspensão. E os 2 pilotos da McLaren deixei para o fim porque acho que é o mais interessante de facto. Nós temos falado semana após semana do facto de eles andarem em luta para a frente, a luta para trás, já bateram, não se zangaram ainda, mas quer dizer, é agora que as luvas saem e é agora que isto começa a ser a sério. Pensei que vem lá a interrupção de verão, mas quer dizer, 8 pontos é muito pouquinho, mais a mais num fim de semana de sprint, não é? Portanto, os 8 pontos até podem desaparecer antes mesmo de começar a corrida, pode acontecer, e portanto já não há muito mais espaço.
todo aquele espaço das 24 corridas que temos vindo a falar vai começar a estreitar-se e, portanto, agora é mesmo para ganhar o campeonato. Muito curioso para ver o que vai fazer o Oscar Piastri com aquela raiva com que ele saiu de Silverstone quando estivemos aqui há 3 semanas, muito zangado com aquela penalização. Alguma esperança de ver essa raiva toda traduzida em condução em pista. Tu tocaste aí num ponto essencial, fundamental, desde 2023 que aqui não se corria um fim de semana sprint, há apenas e só uma sessão de treinos livres. Henrique, o que é que isto pode querer dizer para este fim de semana? Volto a reforçar, um fim de semana em que as condições, ora é para chuva, ora é para terreno mais seco. Tocando nessa questão de apenas um treino livre, acho que joga logo não a favor da Ferrari, isto porque trazem a suspensão nova, pouco tempo para se calhar fazer aquele fine-tuning. Obviamente que há simuladores, que há tudo e mais alguma coisa que as equipas têm acesso para tentar validar isso, mas a verdade é que o carro tem que andar em pista, não é nas simulações. Eu acho que nesse aspecto joga contra a Ferrari. Mas acho que estes fim de semana sprint, apesar de não ser se calhar aquele tradicional da Fórmula 1, acho que para aquilo que é competição traz algo de novo, porque há pouco tempo para treino, ou seja, a imprevisibilidade daquilo que cada equipa pode fazer, se acertar logo ao início do treino livre 1 naquilo que é o setup base, digamos assim, pode ter uma grande vantagem. Mas já falaste, pode vir a chuva, acredito que venha a chuva este fim de semana aqui em Spa, e eu estou à espera do segundo pódio do Hülkenberg. Para desgosto do Mário Isla, se a chuva chegar, porque íamos ter C1, C3, C4 e afinal... Correu tão bem na Austrália em 2022 que a Pirelli resolveu repetir. Pronto, é a Pirelli. Não há muito a dizer. É de facto baralhar para dar. Vamos ver se a mão é boa ou se não. Acho que vamos ter mais os Inter e vamos ver se há pneus de chuva para serem utilizados, se é possível utilizá-los ou não, porque de facto as previsões apontam para chuva amanhã, talvez menos hipótese de cair no sábado e mais hipótese outra vez de cair no domingo, que é quanto vale mais, ainda que desta feita ao sábado também valha pontos. O João falava na questão de logo no dia de sábado podemos ter uma mudança substancial no campeonato. Eu prefiro outro cenário, que é um 1-2 da McLaren, com o Lando Norris à frente do Oscar Piastri nas 2 corridas, que teria um empate no Campeonato do Mundo, iríamos para a Hungria com os 2 pilotos empatados. É apenas mais um cenário possível. Acho que a McLaren parte aqui numa posição de principal candidata. McLaren pode-se dar ao luxo, inclusive, por exemplo, já vimos algumas asas posteriores, eles foram para uma opção um bocadinho mais conservadora, com mais apoio à procura de encontrar maior capacidade em curva no segundo setor, porque aqui há sempre essa questão, e o Henrique ainda não há muito tempo esteve em Spa, e sabe-se que é preciso encontrar uma afinação que dê para o primeiro setor, que é oposto ao segundo setor e que também, finalmente, também não é muito parecido com o terceiro setor. E esse compromisso, muitas vezes o que acontece é um carro com mais velocidade e menos apoio, ou um carro com mais apoio e menos velocidade. Acho que a McLaren pode dar-se ao luxo de estar bem com um compromisso nos dois lados. E a McLaren alegadamente andou a fazer testes já a pensar em Spa, porque já sabia que era apenas uma sessão de treinos livres em Silverstone, já a preparar este grande prémio da Bélgica. Como fizeste referência, e tu também, João, Companhia Limitada, este pode ser um fim de semana em que tenhamos os 2 pilotos, 2 líderes do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, se é que assim se pode dizer, os 2 primeiros classificados, para ser execo, podem sair daqui como 2 líderes desse Campeonato do Mundo de Fórmula 1 e chegar assim ao Hungaroring já na próxima semana, empatados, e depois irmos para a pausa de verão à espera e com tamanha expectativa. Ora, aquilo que sabemos também, e já falámos aqui um bocadinho ao de leve, é que há mais de 20 anos que Christian Horner esfiava a Red Bull. Foi uma notícia que caiu, uma espécie como que uma bomba, algo que já se sonhava há algum tempo, essa saída de Christian Horner. Ora, Max Verstappen nesta quinta-feira a falar sobre o despedimento ou a saída do britânico por parte da equipa, ou da chefia da equipa britânica, porque ele para já mantém-se na esfera da Red Bull. Max Verstappen dizia que a relação não vai ser nem melhor nem pior, vai se manter como era anteriormente, e depois falou também sobre Laura Mikis, o agora homem forte da Red Bull. Probably maybe half a day before it came out, and yeah, I mean that was it. You know, management told me about it, and then life has to go on because because we had the 2-week break, so there were of course from team side a lot of things going on, but at the same time I already had basically like a week planned of holidays, so in a way it was also good just to reflect on the first bit of the season, and just come back here and just go again, try to be better. Thanks, Max. Good luck this weekend.
How does this change the way you are thinking about your future? No, nothing really. It has no influence to what I'm doing really. At the end of the day, the team made the decision to do that, and now from our side we just have to move forward, look forward. Yeah, I'm seeing the fire in him, and he is very excited, of course, to get this going. He's been extremely busy the last 2 weeks. I don't think he even got home. It's of course tough, to get in the job like that, but I think we're all very excited, and we're all very much just trying to push the performance. We want a better car, a lot of talks are of course happening about what we can do to improve that. A vontade, a expectativa de Laura Mikis neste que é o fim de semana de estreia, não é um desconhecido, já esteve na Ferrari, esteve também na FIA, estava agora com a equipa B, se assim poderemos dizer, se bem que parece que a FIA vai apertar um bocadinho o cerco às equipas B, deixamos lá mais para a frente, mas é o fim de semana de estreia de Laura Mikis. E vamos começar por Christian Horner. Ora, Max Verstappen e a Red Bull até agora tinham conhecido verdadeiramente um team principal. Chamava-se Christian Horner. Foi o momento certo, João? Essa é uma pergunta muito tão difícil. O momento certo andava a adivinhar-se há 1 ano e meio, não é? Ou seja, não sabemos ainda o que é que aconteceu que levou a estes fechos neste momento. Eu diria que o momento certo nunca é, do ponto de vista do planeamento, a meio de uma temporada, por pior que ela esteja a correr, e a Red Bull não está a ter uma temporada assim tão miserável como isso, quer dizer, já tivemos campeões do mundo, no ano seguinte não fizeram um único ponto, não é o caso. Ganhou corridas, fez poles, não está com o domínio que tinha, mas enfim. É verdade que há 1 ano e meio isto tem vindo a crescer, é verdade que houve todas as histórias que houve o ano passado, saíram peças importantes da equipa, há muitos relatos de muitas zangas com a equipa do Verstappen, não chamemos com o Max, mas com as pessoas que estão à volta dele, designadamente com o pai. Alguma coisa terá levado a isto, não acho que isso seja particularmente relevante, diria, não é relevante para isto, vou dizer, diria que não é o momento ideal, porque não é a meio do campeonato que se muda de diretor da equipa, qualquer que ele seja, mais a mais quando é o único diretor da equipa, o único time principal que esta equipa teve desde o início, quer dizer, a relação, e isso viu-se naquele pequeno vídeo que às tantas saiu do discurso dele perante a equipa, a própria equipa estava surpresa, estava emocionada, portanto há uma ligação que acaba, é claro que a equipa continua, é claro que tudo isto vai correr, que a estrutura é muito boa, é verdade que a estrutura da Red Bull, não me canso de o dizer, é uma das 2 melhores da Fórmula 1, do ponto de vista daquilo que é a engrenagem dos elementos uns nos outros, das paragens nas boxes, da estratégia, da reação a uma mudança. Continuo a achar que a Red Bull e a Mercedes estão uns furos acima dos demais. Vamos ver que mudanças é que traz a saída do Horner, que mudanças é que traz a entrada de um novo time principal que conhece bem a casa. Disseste bem que estava na Racing Bulls, tinha estado na Minardi, quer dizer, ele entrou ainda em Faenza há muitas gerações, ele já passou por vários nomes de equipa, é um homem com muita experiência, com uma visão muito transversal do paddock, não é o Christian Horner, portanto acho que a equipa vai precisar fazer um pequeno luto, entre aspas. É uma cultura de equipa que vai mudar, tem que mudar, porque de facto, como disseste bem, é o único time principal que aquela equipa tinha conhecido até hoje, com todos os seus defeitos e as suas qualidades, e as suas qualidades levaram a 8 campeonatos do mundo. Sim. Todos os campeonatos que eles têm, a todas as vitórias. Se quiseres 14, contando com os 6 de construtores. Com os 6 de construtores. Isso, pronto. Portanto, vai ter que fazer ali uma mudança cultural. Essa não se faz nestes 15 dias desde o despedimento dele, faz-se nos próximos 15 meses, se ele tiver 15 meses. Essa é outra pergunta que se deixa. É uma cena para os próximos capítulos, mas ainda assim, João, parece que a mudança de corpo acionista da Red Bull pode ter tido influência. Havia também a questão do Max Verstappen ir ou não para a Red Bull, a insatisfação que há Mercedes. com a entourage de Max Verstappen. Manter-se na Red Bull. Sim, manter-se na Red Bull. Não, ir para a Mercedes, obrigado. A questão da entourage de Max Verstappen não estar de bem com Christian Horner, ou seja, tudo isto parece ter mexido, mas há também o lado esportivo e não nos podemos esquecer do lado esportivo. Eu tenho alguma dificuldade em encontrar razão para a saída do Christian Horner, a não ser que seja uma questão pessoal. E o Horner Gate ainda a ter consequência passados estes tempos todos. Quem é o Christian Horner? Mas ele foi absolvido, não é? Sim, pelo menos internamente foi absolvido. Ou pelo menos aquilo que é público. E o João falava no Laurent Mekies e na experiência que o Laurent Mekies tem. O Laurent Mekies já passou inclusivamente pela FIA, portanto tem uma experiência incrível. Esteve na Ferrari, é um engenheiro. O Christian Horner era um bocadinho diferente. O Christian Horner era um piloto que se tornou patrão de equipa ainda nos tempos da Fórmula 2 e comprou, salvo seja, comprou a Red Bull e lhe entregou a ele uma equipa que estava falida, onde
o grupo Ford Jaguar tinha enterrado milhões de dólares, comprou por uma libra e montou uma estrutura que, como dizia o João, tem 8 campeonatos do mundo de pilotos e 6 de construtores. Falou-se muito a questão de é porque os resultados este ano não são bons. Houve piores resultados na gerência do Christian Horner na Red Bull. Aquelas 5 temporadas depois do domínio de 2010 a 2013 valeram as 5 primeiras com motores Renault e Tag Heuer, que era também Renault, valeram 10 vitórias. E isso não fez que o Christian Horner perdesse a mão na equipa. A questão de ele não conseguiu manter o contrato inicialmente assinado com a Porsche. Ele não conseguiu resolver a questão da Renault rapidamente, inclusive teve de usar um motor cliente chamado Tag Heuer quando não conseguiu encontrar um parceiro que depois veio encontrar na Honda. E mesmo nos 2 primeiros anos da Honda, as vitórias também não foram muitas. Portanto, a estrutura já teve pontos muito altos e pontos muito baixos também, ou menos bons, se quiserem. Portanto, o que me parece é que há aqui, de facto, uma questão de relação humana. Uma relação humana com o Sr. Mieczysław, que é agora o responsável máximo pela Red Bull, com a família tailandesa, que ao que parece deixou ter a maioria porque foram vendidos, ao que parece também, volto a dizer, 2% a não se sabe quem. Havia até a especulação que tinha sido à família Verstappen, se calhar foi, não temos ideia. Ninguém sabe. O que eu acho é que está mal explicado. E acho que o Christian Horner não o irá explicar até resolver a questão contratual com a Red Bull. Mas no dia a seguir vai explicar porque é que foi despedido. Não tenho a mínima dúvida que o fará. Acho que a Red Bull não ficou a ganhar por ter despedido o Christian Horner. Poderei estar muito enganado, mas acho que não ficou a ganhar. Sobretudo, como o João dizia, a meio de uma temporada. Isto devia ter sido previsto ou antes ou depois. Antes da temporada ou depois do final da temporada. Mas tem sido uma Red Bull um bocado atribulada, porque já trocou de piloto ao 3º grande prémio. Há pressão também para Yuki Tsunoda, de quem se diz que em 2000 Mas isso aconteceu com o Gasly também, claro, aconteceu e com com o Albon. What's new? Como diria o outro, nada. Não é? Aqui a questão, e disseste, o que é que a Red Bull fica a ganhar? Se calhar ficou a ganhar manter Max Verstappen, porque continua a ser a questão. Ele ficava, não fica, vai sair, não vai sair. Mas vai ficar. E se calhar... Não sabemos. Não sabemos. A partir do momento, e daquilo que li, uma Red Bull paga 100 milhões para a hora de sair, acho que não é uma questão de dinheiro aquilo que ficar, não é uma questão de dinheiro na Fórmula 1, acho eu. Mas esta a questão é, se calhar ficou a ganhar manter Max Verstappen pelo menos para a próxima temporada. Obviamente que há aquelas cláusulas que dizem que não atingiu, tinha que estar fora do top 3 em Silverstone, mas eu acho que se calhar, e Max Verstappen disse, só soube uma tarde antes de ser anunciado. Custa-me a acreditar. Mas ainda bem que tocas aí no ponto daquilo que tem sido desportivamente a Red Bull este ano. Desde que venceu na Emília-Romanha, em Imola, Max Verstappen daí para cá só conseguiu alcançar um pódio, e a pressão não a pressão em cima de Max Verstappen, porque é um 4 vezes campeão do mundo, mas a pressão pode ter começado a apertar, Deixa-me acrescentar uma coisa, mais importante do que isso, desde 2019 que o Max não está a 3 corridas sem ir ao pódio. E isso poderá acontecer este fim de semana. E aí poderá estar de facto o besílios para esta questão. Essa pressão ser interna na perspectiva do Max. Mas também pelas últimas declarações do Max Verstappen também não me parece. Acho que é muito mais do que isso. Eu acho que não tem nada a ver com a questão desportiva. Como disseste, e bem, já houve casos muito piores dentro da Red Bull. Nisso estamos de acordo. Não ajudou. Não acho que tenha sido só um fator. Obviamente. Não ajudou, ou seja, se eles tivessem ganhado tudo como em 2023, ele aguentava o lugar. A saída do Rob Marshall, a saída do Jonathan Whitley, a saída Era do isso que eu ia Ryan acrescentar, tudo isso. Aconteceu alguma coisa, estou contigo, aconteceu alguma coisa de título pessoal, sem dúvida nenhuma. A questão desportiva não ajuda, mas não resolve. A saída de todas essas figuras muito importantes também não ajuda. Ajuda ao Laurent Mekies, porque ele consegue fazer uma equipa nova, ou seja, ele tem que, como primeiro ponto, saber se o Max Verstappen fica ou não. Quer dizer, não admito que alguém assuma a liderança daquela equipa sem depois ter que saber isso, sem ser esse o primeiro ponto, é o ponto-chave. Claro. Porque desse ponto vai depender tudo o resto. Claro. A capacidade de atrair nova capacidade técnica, ou de a formar em casa, ou de fazer outra coisa e ter que ir buscar outro Ter piloto. um farol. Isso. Basta isso, basta ter um farol. Mas vai fazer um reset. E isso vai, para ele é bom. Mas não pode ser com o Dr. Marco a dizer o Laurent Mekies entrou e de repente até já mudou na forma de atuar no simulador. Desculpa, ninguém acredita. Não é? O próximo é o Dr. Marco. O próximo é o Dr. Marco para a entrada de Sebastian Vettel? Eu acho que o Dr. Marco traz sempre, traz sempre um ponto de vista muito próprio. Eu acho que está na altura e não é nada contigo. Falamos disto há muitos anos e vamos falar muitos mais, espero.
Eu acho que está na altura de nós deixarmos de ter o Dr. Marco como baluarte de alguma coisa. O Dr. Marco diz o que lhe convém, quando lhe convém, porque lhe convém. Sim. E volto ao mesmo, falamos sobre isso há muitos anos, porque ele no mesmo fim de semana é capaz de dizer uma coisa e o seu contrário. Portanto, tentemos analisar as coisas de um ponto de vista racional. Faz sentido que ele seja substituído, sim, e faz sentido que seja pelo Sebastian Vettel. É um homem da casa. Se disso dependia, estar lá o Horner, não sei. A equipa vai fazer esse reset e daqui a um ano, se calhar, aquela equipa que tu conhecias, que ganhou tudo em 2023, que ganhou estes últimos títulos, que ganhou os primeiros, não vai sobrar pedra sobre pedra, sobretudo se o Verstappen sair, o que é possível, não para o ano, mas é possível que saia, quer dizer, como ele próprio respondeu este fim de semana, vai estar noutro sítio e disse, se calhar amanhã não acordo, não conduz no Grande Prémio da Bélgica, portanto, certo. Mas é possível que não sobre nada dessa equipa. O que, bem vistas as coisas e tirando este prazer que nos dá a analisar essas coisas, é o que acontece. É normal que aconteça. Sim. Quem é que já não mudou de patrão? Certo? Bom, a ver, vamos o que é que este fim de semana nos traz e também para Lauren Mickey e para a Red Bull, sendo que há também muita especulação em torno de George Russell e também de Kimi Antonelli, 2 pilotos da Mercedes que terminam um contrato no final deste ano. Toto Wolff já veio dizer que estamos cientes e temos clara noção do caminho que queremos. Kimi Antonelli também já veio em parte colocar um bocadinho de água da fervura a dizer eu sei aquilo que a equipa quer. O George Russell também já falou sobre isso e já veio dizer que sim, gostava de ter tudo resolvido até à pausa de verão, ou seja, depois do Hungaroring, mas para poder ir de férias descansado, mas sabe que às vezes estas coisas demoram um bocadinho mais. Uma coisa certa, disse, e acreditando nas palavras do George Russell, não há nenhum contrato em cima da mesa. Por isso, vamos falar Mas tens umas folhas. Tenho umas folhas. Por isso, vamos falar daquilo que é a antevisão por parte dos pilotos da McLaren para este fim de semana na Bélgica. Sabendo que Lando Norris pode ultrapassar mesmo o Oscar Piastri na liderança do Mundial de Pilotos, que Piastri pode também ver essa diferença ser ampliada, ou então podem sair daqui, como já fizemos referência, os dois ex aequo em termos de pontuação no Mundial de Fórmula 1 ao fim de 13 grandes prémios. Ora, os dois pilotos chegam aqui com noção daquilo que fizeram nos últimos 12 grandes prémios. Lando Norris diz claramente que quer bater Oscar Piastri e Piastri diz que já fez uma espécie de reset àquilo que se passou no último grande prémio. Do you feel like you have the car and the confidence to beat Oscar consistently and win the title? I mean, it's my goal, but he's a pretty damn good driver. So, yeah, I'm never that guy. You know, I'm not that guy that's just going to say yes. But you know, I feel more comfortable than what I was. Am I in a perfect, happy place? No. Still working on it, but you know, I think we made some steps forward. We made progress. But I'm still going to have, you know, some trickier weekends, and I'll have some great ones. So. I just need to keep working, and that's all I can do for now. Yeah, I mean, I had plenty of time to analyse it with the team, and we went through everything, and you know, I feel like I understand where things are at with that. And I think in terms of momentum, I feel like I'm in a good place. I think you know, whilst I have lost points the last 2 weekends, I think ultimately the pace has been very strong. I think Austria, the pace on Sunday was very strong and it was a tight battle. Silverstone, you know, apart from the penalty, I felt like it was a very strong weekend and a very strong race. So ultimately, from that side of things, you know, I would be more concerned if I was struggling with pace, but I feel like I'm in a really good place with the car, with the team, and how I'm driving. Dois pilotos confortáveis, dois pilotos que sabem que têm o melhor carro, dois pilotos que tiveram 2 semanas, um para continuar a reconstruir mentalmente, mas o outro, neste caso o Oscar Piastri, a querer mostrar que os últimos 2 grandes prémios podem não lhe ter corrido da melhor forma e que na Bélgica está na altura de voltar ao topo. Sim, eu acho que pronto, estas 2 semaninhas deu para Lando Norris usufruir e desfrutar da vitória em casa. Acho que também merece, apesar de ter sido se calhar uma vitória não conseguida de forma mais limpa e se calhar como ele desejaria, mas uma vitória é uma vitória. Mas Oscar Piastri, aquilo que o João diz, acho que fez o reset, mas é um reset, eu vou pôr de outra forma, abasteceu com outro combustível que vai torná-lo ainda mais performante, na minha opinião. Agora,
amanhã, sábado, domingo, temos que esperar para ver o que é que Oscar Piastri é capaz de fazer, mas num circuito convencional acho muito difícil o Lando Norris conseguir bater Oscar Piastri em condição de corrida. A qualificação é ligeiramente diferente, acho que o Lando Norris arrisca sempre um bocadinho mais que o Piastri, e por isso às vezes também tem aqueles quarto lugares, quinto, sexto, porque não consegue fazer a volta, mas acho que o Oscar Piastri vai aparecer com um mindset ainda mais avassalador do que o que tinha antes, tranquilo, sempre tranquilo, mas pronto, estamos aqui a especular, vamos ver na qualificação o que é que ele faz. E estamos também a ver aquilo que são as imagens do último Grande Prémio, o Grande Prémio de Silverstone, um Grande Prémio que também teve alguma contingência quanto ao tempo, aquilo que é, em parte, esperado para este fim de semana. João, 2 pilotos da McLaren, um que se quer reinventar, quer ser que nem uma fênix e sair do meio das chamas, o outro que se quer manter lá no topo, mas que sabe que o companheiro de equipa, além de um excelente piloto, tem um carro igualmente bom. Sim, isto vai ficar verdadeiramente interessante a partir de agora. Não é que não tenha sido, caramba, fizemos 12 corridas e estão separados por 8 pontos. Não é uma coisa fácil de acontecer, mas acho que sim, que a coisa está a começar a aquecer e isso é bom para nós, como espectadores. Estamos numa posição bastante mais confortável do que a deles. Eles depois têm uma recompensa um bocadinho maior, mas está a ficar interessante. Estou um bocadinho com o que o Henrique disse. Eu acho que neste circuito, o ano passado, o Lando não conseguiu ficar à frente do Piastri em corrida e o ano passado havia uma diferença maior entre eles em qualificação, em utilização de pneu. Este ano é capaz de ser um bocadinho mais difícil, ainda que seja um fim de semana de sprint e de chuva, como já dissemos, e isso pode baralhar tudo. Mas estou muito curioso para ver se o Piastri se transformou num incrível look com aquela raiva toda. Enfim, não se vai transformar em verde, em monstro verde, mas se solta um bocadinho porque ele é um homem muito controlado, não é? Dizemos isso todas as semanas e é verdade, é um miúdo muito cerebral, muito controlado. E às vezes em Silverstone estava a ferver um bocadinho e pode ser que traga de facto esse combustível, não no carro, mas nele próprio. Velocidade Furiosa, versão Piastri Nitro, não? Sim, eu não vou fazer comentários, mas sim, é mais ou menos isso. Sim, é mais ou menos isso. Vai ser engraçado, sobretudo no arranque, nos momentos em que estão próximos um do outro, nos momentos em que vão estar em pista. E pegando um bocadinho no que vocês já disseram, todos os McLaren estão, de facto, e estamos a chegar a essa fase da temporada numa classe à parte. Estamos a chegar àquela parte do troféu McLaren. Sim. O que é uma vantagem para eles, porque a distância é grande para o terceiro, mas aumenta também a possibilidade de risco, porque eles estão perto em pista sempre, não tem mais ninguém por perto. Portanto, o que é mais para fazer, se não, tu dizias, bater o companheiro de equipa, ou bater no companheiro de equipa. Tal como aconteceu no Canadá. Isso, pode acontecer. La Source é uma curva sempre muito boa para essas coisas, logo no arranque. É logo O Rouge. Não. Quis só utilizar uma expressão francesa. Sabes que acho que o Lecombe será então ainda mais importante aqui neste Grande Prémio. Deixa-me só dizer uma coisa relativamente ao Norris e ao Piastri. O Piastri até descansou um bocadinho, já andou nos TikToks. Exatamente. Os dois chegam aqui empatados na batalha direta 1-1, portanto houve um Grande Prémio que foi melhor do que o outro, e o contrário também é verdadeiro. O Lando Norris também está empatado na luta direta com os seus companheiros de equipa nos últimos 6 anos aqui em Spa. Portanto, há um 3-3 no caso do Lando Norris. Não são dois pilotos que se possa dizer estão particularmente à vontade neste traçado, como Verstappen, como Hamilton, como Charles Leclerc, que normalmente brilham nesta pista, como Russell fez no ano passado, perdeu a vitória porque o carro de facto estava leve demais. Estava ilegal. Estava levezinho. Mas a verdade é que esses 3 pilotos nos últimos anos têm dominado a concorrência. E nem o Lando, nem o Piastri têm mostrado isso na pista de Spa. Este não é um circuito para Lando. Recordemos 2019, quando não ele fica... E é um circuito até onde o Lando tem um pouco de azar. Ele fica na reta da meta, e a batida, a entrar para a última volta. No Radion também. No Radion em 2021. Mas vai ser interessante perceber se este McLaren de facto consegue ser ainda mais dominador nesta pista. Por aquilo que eu dizia, a McLaren tem essa possibilidade técnica de ajustar um carro, de afinar um carro, a pensar nos dois setores, porque é forte dos dois tipos de setores, podemos dizer assim. E, portanto, poderá sair daqui com um resultado 1-2 na corrida de sprint, 1-2 na corrida principal. A minha dúvida é a qualificação. E aí convém não descartarmos um senhor chamado Max Verstappen, que nos últimos 4 anos, apesar de eu ter feito uma pole, foi o mais rápido de sempre nesses 4 anos e às vezes dava calendário. 8 décimas, ninguém dá 8 décimas ao segundo melhor em condições normais numa qualificação na Fórmula 1. O Max em Spa, o Max consegue fazer isso. Sim. E acho que poderá repetir o feito, até porque a Red Bull vem para aqui com um carro pensado para Silverstone, com a mesma afinação, basicamente teve em Silverstone. Para a chuva.
Não, para o seco. Mas para ter velocidade, para andar depressa e acreditando que o Max depois, desde de Lecombe até a Paul Ferreira, faz a diferença no parafuso atrás do volante. Se bem que, obviamente, podem ir com... Lá está. Na folha do setup com menos carga, mas, obviamente, Silverstone era uma chuva longínqua que se previa, que acabou por aparecer e que estragou, no fundo, a festa, digamos assim, de Max Verstappen. Aqui já estão à espera de chuva, não só na corrida, mas durante o fim de semana. E acho que aí poderá haver uma pequena adaptação. Mas tens dois parques fechados, não é? Porque eles podem pensar de uma maneira para sexta-feira para a sábado, sprint e depois pensar de outra maneira para a qualificação sábado à tarde, e para o Grande Prémio. Prémio. Isso poderá ser interessante também de analisar, ver como é que as equipas, sobretudo as equipas de topo, vão ajustar face às condições de meteorologia que se prevê. Vamos Só uma coisa, mas nesse caso, eu acho que Verstappen e a Red Bull, já falámos aqui, que é se calhar o top 2 das equipas, têm que olhar para trás e dizer assim, ok, fomos ambiciosos naquele setup, correu-nos mal, mas temos um piloto que é fantástico em condição de chuva. Se calhar dizer assim, porquê que não sacrificamos a qualificação que dá 0 pontos e dizemos assim, vamos buscar os pontos à corrida, com um piloto que temos capacidade, mesmo com um bocadinho mais downforce numa qualificação que pode não ser vantajoso em Spa, e não é vantajoso em Spa, mas em corrida, numa situação de chuva, com aquele piloto pode fazer a diferença. E relembra o Brasil. Então, já que estamos a falar disso, gostava de recordar o Grande Prémio da Bélgica de 2021. Foi um grande prémio. Grande prémio. Umas voltas que se deram ali. George Russell, já vamos à declaração de George Russell. Russell fala sobre isso. Mas recordamos todos de onde George Russell, que momentaneamente esteve na pole, ainda de Williams, no ano de 2021. Estava cada vez mais a desenhar-se que iria substituir Valtteri Bottas na Mercedes. Já tinha sido depois daquilo que se passou no Grande Prémio da Emília-Romanha em 2021 e do choque entre os dois pilotos. 2021, se tivermos condições idênticas, no momento em que temos as equipas e a evolução destes carros que já estão a atingir, se não o seu topo, o máximo da sua evolução, poderemos ter um plantel mais equilibrado e isso serem, e aqui o más notícias é comado para a McLaren e boas para os outros? É óbvio que é um pouco o jogo da dança da chuva, da suposição, da adivinhação. Tentando perceber a tua pergunta. Portanto, se chover a podes como choveu em 2021, não há corrida. Portanto, ser o plantel equilibrado ou não, mas não, na qualificação, não resolve grande coisa. Na qualificação. Se houver qualificação, espero que não chova tanto. Se tivermos uma situação... Eu não sei se é o plantel. Repara, falámos sobre isso em Silverstone, estávamos a antever a chuva, quando estávamos a antever o Grande Prémio também. À chuva as coisas igualizam-se um bocadinho mais, ou seja, teres um carro melhor ou um carro pior não faz tanta diferença. O setup faz, claro, e o facto da Red Bull ter apostado numa corrida em seco para Silverstone e ter chovido o que choveu, não lhes deu jeito nenhum. Mas apesar de tudo, a pista é mais direita, é mais igual para todos quando chove. E depois aí sobressai um bocadinho mais também aquela peça que está ali entre o volante e a entrada de ar para o motor. Eu não sei se é mais notícia para a McLaren. Eu acho que a McLaren, se lhe desse a escolher, preferiu uma corrida um fim de semana todo em seco. Tem o melhor carro, tem o melhor carro de longe, portanto, quem tem sempre mais a perder é quem tem o melhor carro. Mesmo que quem tenha o melhor carro tenha o melhor piloto sempre à chuva, mesmo que pusesse o Senna naquele carro, o Schumacher, quem quisesse, tem sempre mais a perder do que quem tem um carro menos bom. Portanto, quem está atrás da McLaren há de rezar por chuva, o Max Verstappen à cabeça, a Ferrari porventura, enfim... Talvez não o Charles Leclerc, mas o Hamilton gosta de chuva, portanto a coisa pode-lhes correr bem. Quem está à frente, voltamos ao segundo pódio do Hülkenberg, se for o caso, ganhou-lhe o gosto e agora já não parecem para andar até à vitória. Quem vai à frente não quer essa chuva. Agora, volta ao mesmo também, a McLaren tem um carro suficientemente bom, como se viu em Silverstone também, para ganhar a chuva. Ganhou na Austrália com chuva também. Não acho que já estejamos naquele ponto. Podemos falar sobre isso e sobre a diferença ser maior ou pior, mas não podemos dizer, a chuva é uma chatice para a McLaren porque a McLaren não vai ganhar. Eu acho que a McLaren tem condições para ganhar as corridas todas até ao fim do ano sem querer estragar com isto o campeonato. Eu acho que isso até pode ser interessante porque andamos semana sim, semana não entre o Norris e o Piastri, para ir o Norris e vamos chegar ao ponto em que aquilo vai fazer verdadeira fricção. Desculpa, tu ias falar. A questão da chuva é aquilo mesmo que aconteceu na Austrália. A qualquer momento pode acontecer uma saída de pista, ou seja, o risco está muito mais presente do que numa pista seca, e eu acho que é claro... E então aqui em Spa? Aqui em Spa acho que o arrojo, qualquer corretor que se toque aquelas velocidades pode ser a morte do artista, digamos assim, mas acho que, lá está, era muito melhor para a McLaren de ser a seco, para o espetáculo e para a imprevisibilidade do fim de semana, acho que é muito melhor, e não é ter uma chuva constante, é aquilo que tivemos em Silverstone, chove, não chove, e aí também se vê a qualidade, e gostava de relembrar, vou voltar outra vez a tocar no Hülkenberg, o Hülkenberg teve que tomar muitas decisões durante aquela corrida, que o engenheiro diz, para, ele, não vou parar porque acho que não devo parar agora, e depois disse que queria parar para trocar, para pôr pneus novos, ou seja,
a relação engenheiro-piloto tem que estar muito bem ligada num fim de semana como estes para tomar decisões certas e para somar pontos e se calhar primeiros pódios para alguns pilotos. Primeiros pódios, primeiros pontos, como em 2021, por exemplo, com George Russell, que além de falar sobre o futuro e a continuidade na Mercedes, esta quinta-feira recordou também aquilo que foi 2021. E George Russell, de alguma forma, sentia-se ali um tremorzinho na garganta, porque está-lhe na memória aquilo que foi o Grande Prémio de 2021. Porque aquela conquista de pontos podia ter significado uma bancarrota ou uma falência por parte da Williams, ou não. E a verdade é que a Williams conseguiu fechar o ano de 2021 na 8ª posição. Still to this day, I think that qualifying lap was probably the biggest achievement I've ever done in Formula One, because we were a team that was 10th in the Constructors' Championship for 3 years, a team that was borderline bankrupt, and of course Formula One right now is doing so well financially, but to be 10th in the championship or 8th in the championship for Williams then was almost the difference between bankruptcy and surviving. So that lap was everything, and that's why it carries more emotions for me than just the performance, because it almost felt like it sort of helped save the team in that period. We obviously went on to score some more points later in the season, but the feeling in that moment was like we've gone from 10th to 8th in the championship, and that was massive. 2021, ano especial para George Russell ainda como piloto da Williams. Recordar também que este é um fim de semana que é sempre emotivo para Pierre Gasly, o piloto da Alpine, porque aqui perdeu um amigo com quem correu nos karts, Antoine Hubert, no ano de 2019, depois de um trágico acidente numa das corridas das fórmulas de promoção. Num fim de semana em que voltamos a ter fórmulas também de promoção aqui em Spa, voltamos a ter Fórmula 2, Fórmula 3 e também a Porsche Super Cup. Ora, quem também falou esta quinta-feira e na sala de conferências de imprensa foi Lewis Hamilton, ele que parece que passou as últimas 2 semanas a enviar correios e documentos à equipa de gestão da Ferrari. Ele que já veio dizer claramente que se recusa a ser como um Kimi Raikkonen, como um Fernando Alonso ou como um Sebastian Vettel, ou seja, não ser campeão do mundo com a Ferrari, mas falou também sobre aquele que é o upgrade mais esperado por parte da escuderia para este fim de semana, o da suspensão. The reason for it is that I see a huge amount of potential within this team. The passion, nothing comes close to that. It is a huge organization and there's a lot of moving parts, and not all of them are firing on all the cylinders that need to be. That's ultimately why the team's not had the success that I think it deserves. So I feel that it's my job to challenge absolutely every area, to challenge everybody in the team, particularly the guys that are at the top who are making the decisions. If you look at the team over the last 20 years, they've had amazing drivers. You've had Kimi, you've had Fernando, you've had Sebastian, all world champions. However, they didn't win a world champion. And for me, I refuse for that to be the case with me. So I'm going the extra mile. I'm obviously been very fortunate to have had experiences in 2 other great teams. And whilst things are for sure going to be different because there's a different culture and everything, I think it's sometimes if you take the same path all the time, you get the same result. Lewis Hamilton e os esforços para vir a ser campeão com a Ferrari, e dizia-se bem, ele o Kimi Raikkonen até gostava de imitar, por assim dizer, porque o Kimi foi campeão do mundo com a escuderia. Obviamente que ele falava mais do Sebastian Vettel e do Fernando Alonso, pilotos que foram campeões, no caso o Fernando Alonso com a Renault, o Sebastian Vettel com a Red Bull, e que depois vão com a aspiração para a Ferrari para serem campeões do mundo. E Lewis Hamilton recusa-se a tirar a toalha ao chão. Faz bem, até porque ele diz outra coisa, que o tempo não corre a favor dele. Portanto, ele este ano já está arrumado, pode trabalhar para o próximo. Eu diria que o próximo é a última oportunidade de ser campeão com a Ferrari, não é na vida. Mas o contrato acaba para o ano se a coisa não correr muito bem. E se não correr muito bem, é capaz de procurar outra vida noutro sítio, talvez na Fórmula 1. Mas, na Mercedes.
Não sei, não faço ideia. Agora, é verdade aquilo que ele diz. Casa retorna. Ele diz com graça, com o Antonelli ao lado, ao contrário deste piloto que está aqui ao meu lado, eu não tenho muito tempo para voltar a ser campeão. E tem razão nisso que diz, portanto, sim, acho que faz bem apostar, pôr os ovos todos nesse cesto. Mas até aos 60 dá. Ele que vai perguntar ao Brad Pitt, ao Fernando Alonso, aparentemente é a nova terceira idade. A questão do Hamilton é interessante, até na forma como a Ferrari está a lidar com o Hamilton. Parece que finalmente estão a dar mais ouvidos ao Hamilton. Esta mudança no carro é basicamente uma mudança para o Hamilton, sendo também para o Charles Leclerc. O que é que a Ferrari foi à procura? A Ferrari foi à procura de ter um carro que pudesse estar mais baixo na traseira, para ter mais apoio do fundo, dos túneis Venturi, mas não comprometendo a suspensão macia que tem, a capacidade de andar bem nas curvas lentas e, sobretudo, tracionar bem, que tem sido 2 pontos onde a Ferrari está particularmente à vontade em alguns circuitos. E esta suspensão, o que é que vai à procura? Vai à procura ter uma traseira mais certa e uma frente mais suave, que é aquilo que o Hamilton gosta. E não tanto aquilo que o Charles Leclerc gosta. Há outra declaração do Hamilton neste fim de semana muito interessante, tem a ver com o carro de 2026 e com as horas que ele já passou no simulador e a forma como os engenheiros foram à procura de recolher informações das primeiras voltas feitas em simulador no carro de 2026 por Lewis Hamilton. Ele fez questão em falar com cada um dos engenheiros, tentar transmitir o máximo de informação para que eles possam fazer evoluir a unidade de motorias e o chassi do carro de 2026. O Hamilton está verdadeiramente empenhado em fazer aquilo que o Raikkonen fez, e foi o último a fazê-lo na Ferrari, e que o Fernando Alonso e o Sebastian Vettel não conseguiram, que foi ser campeão do mundo com um carro com as cores da Ferrari. E temos, por outro lado, uma Mercedes à espreita, e um George Russell, sobretudo, à espreita, para perceber o que é que este fim de semana pode dar em termos de luta, nem que seja pelo pódio. Eu acho que ele poderá vir também com aquele sentimento de, não quero dizer vingança, mas tentar recuperar aquela vitória que conseguiu em pista, mas desta forma mantê-la, não é? Depois do pódio. Acho que é um piloto que pode dar cartas. Em condições de qualificação no molhado, é um piloto bem capaz de conseguir andar bem. Do outro lado da garagem temos Kimi Antonelli, que também não tem tido corridas bem conseguidas ultimamente e quer mostrar serviço, não só a Toto Wolff, mas também dizer, vocês têm aqui um piloto que para já é o número 1, mas eu também consigo estar ao nível dele. Acho que tem que ir por aí, mas obviamente tem que dar os passos, passo a passo, há de lá chegar, mas obviamente que ainda é muito novo, como disse o Hamilton, tem muito tempo para conseguir os tais títulos que acredito que ambicione, mas pode começar já aqui na Bélgica. Vamos ver se a Mercedes traz ou não uma nova asa posterior. Poderá ser a grande novidade da Mercedes para este fim de semana. Eles, neste tipo de circuitos, continuam a usar a asa posterior que foi estreada em Jeddah em 2023. Basicamente são alterações dessa asa. No ano passado resultou lindamente aqui. As condições da pista para este ano poderão ser diferentes. O circuito, recordamos, no ano passado surpreendeu porque o asfalto que foi posto no ano passado era muito menos abrasivo e os carros andaram muito mais depressa e a Mercedes tirou partido disso mesmo. Este ano há algumas novidades na pista, mas sobretudo do meio da reta a descer, ou seja, das boxes antigas até à saída do Rouge, o tapete de asfalto também é novo, mas porque foi preciso outra vez tornar aquela zona um bocadinho mais direita, tinha alguns ressaltos. Vamos ver se a Mercedes este ano surpreende os outros da mesma forma como surpreendeu no ano passado. A condição climática também é diferente. É, obviamente, e portanto poderá haver aqui alguma novidade. O Kimi Antonelli gosta deste circuito, ele estreou-se aqui em 2022 na Fórmula 4, fez 6 corridas, ganhou 5, portanto não é rapaz para ter medo, entre aspas, deste traçado. E já que falamos de Kimi Antonelli, por que não falar também mais a passo rápido do que se pode esperar, sei lá, das outras equipas, de uma Sauber, que por exemplo levou finalmente Nico Hülkenberg a um pódio, mas também uma Racing Bulls, uma Aston Martin que parece também trazer evoluções para este fim de semana. Ora, o pelotão dos outros. Sim, a Aston Martin aparentemente trará as últimas evoluções para este ano. Tem uma asa em V atrás, pela primeira vez. Sim. Aleluia. Vamos ver se há um V de vitória. Eles estão todos a chegar a esse ponto Acho que se sabe, em que estão a entregar os pontos todos, porque a partir daqui é 2026 e muitos já estão, como o João disse, no túnel de vento para 2026, portanto estamos a chegar a estes últimos cartuchos de evoluções. O segundo pelotão está tão dividido como sempre, não é? A Sauber deu um passo gigante e, portanto, está a arriscar ficar à frente desse segundo pelotão. Curioso para ver o que é que a Williams faz,
porque o Williams, um bocadinho como o Antonelli, tem tido umas corridas a baixar O de Williams forma desapareceu. e precisa de voltar lá para cima. A Racing Bulls a mesma coisa, fez um início Traz de uma campeonato. grande evolução no Sim, carro para este fim de fez semana. um início de campeonato muito interessante, caiu e agora está a precisar dessa evolução para voltar ao ponto em que estava. Lembrei-me ao ler isso hoje que de facto na Austrália também choveu e tiveram uma boa corrida, não foi tanto o caso em Silverstone, mas enfim, não é um carro que se dê mal porque é um carro macio, é um carro confortável de conduzir, é um carro que porventura será mais fácil de controlar a chuva, mas é um segundo pelotão francamente interessante em que temos dito isso muitas vezes, mas 1 milésimo, 1 centésimo de segundo fazem grande diferença na qualificação e depois também na corrida. Uma estratégia. Isso, Hulkenberg tem que fazer é o tudo melhor certo, não há plano B, ou seja, a execução de corrida tem que ser um fim de semana todo certo, o que num fim de semana com chuva e com sprint é 2 vezes mais difícil, portanto, quem acertar mais esses passos, desde o primeiro momento em que entrou em pista, na sexta-feira, até o último momento em que saem de pista, no domingo, tem maior probabilidade de fazer mais pontos, e estão a precisar deles, portanto. E se chove amanhã no treino livre e com alguma intensidade, tudo ainda se torna pior, porque vão diretamente para o sprint, para a qualificação sprint, com a história de ser médios, se não tiver a chover, Claro. na primeira parte e na segunda parte dessa qualificação sprint, ainda a baralhar mais as coisas, portanto este fim de semana tem tudo para ser um caos ou uma coisa fantástica. Fim de semana de chuva, um fim de semana sprint, que não é novidade, mas é algo que não é muito comum para os pilotos da Fórmula 1, embora para os pilotos das Fórmulas de promoção, da Fórmula 2 e também da Fórmula 3, não seja de todo um fim de semana atípico, porque estão habituados a fazer apenas uma sessão de treinos livres, uma qualificação e 2 corridas no fim de semana. Ora, Fórmula 3 significa também que temos novamente Ivan Domingos em pista, ele que esteve ao início da tarde desta quinta-feira à conversa com o Rui Chagas a fazer uma antevisão a este fim de semana em Spa. Olá Portugal, estou aqui com o grande piloto Ivan Domingos, português da Fórmula 3 e já nos encontramos em Spa-Francorchamps, circuito emblemático do Campeonato do Mundo. Ivan, qual é a tua expectativa para esta corrida? Antes de mais, olá pessoal, o pessoal que está aí a ver em casa ou onde quer que estejam. E é isso, estamos aqui em Spa, está a chover. Mal posso esperar para começar amanhã os treinos e a qualificação. O tempo amanhã ainda é muito incerto, por isso vamos ter possivelmente condições mistas, chuva, seco. Ainda não sabemos como é que vai ser, mas correr aqui é sempre muito divertido, especialmente com estas condições assim mistas, e é uma pista muito emblemática, como disseste, por isso mal posso esperar. Ainda não fizeste uma qualificação à chuva, se não estou em erro? Não. Se a qualificação de amanhã sim. Sim, amanhã. Se amanhã for à chuva e a perspectiva é elevada de chuva amanhã, como é que tu pensas que estarás, tendo em conta que tens aqui alguns pilotos britânicos que sempre correram à chuva? Nós temos poucos pneus de chuva, por isso vamos ter que limitar as voltas que damos amanhã para ter pneus ainda para sábado e domingo. E se ter aqui muitos britânicos e holandeses não preocupa, nós os portugueses também somos bons à chuva e espero que se amanhã estiver a chover possamos demonstrá-lo. Espetacular, muito obrigado Ivan uma vez mais, um abraço a todos aí em casa. É apenas um excerto da conversa do Rui Chagas com o Ivan Domingos, que está já disponível na aplicação da DAZN e em DAZN.com na íntegra. Onde este fim de semana vais poder seguir também de fio a pavio, obviamente, claro, a Fórmula 1, a Fórmula 2, a Fórmula 3, a Porsche Super Cup, mas também a Fórmula E, porque é fim de semana também de dupla ronda em Londres, o Miguel Roriz e o Bernardo Chaves, o irmão do Henrique, cá estarão, pica, ele a rir. Cá estarão também para trazer-nos a Fórmula E. João Carlos Costa, João Amaral, João e João Limitada, obrigado. Henrique Chaves, obrigado também. Reencontramos-nos todos, só nos reencontramos no sábado, não é? Mas reencontramos-nos esta sexta-feira. Atenção, treino livre 1 e único, a partir das 11h30. Quero dizer que nós, 15 minutos antes, cá estaremos em direto. Não esquecer, sexta-feira à tarde é a qualificação, no sábado corrida sprint de manhã e depois à tarde a qualificação para o Grande Prémio de domingo. Um abraço e obrigado pela vossa companhia.